O que de fato é ser igreja? Há pessoas que se dizem católicas, mas não participam de uma comunidade, não vive inserida numa comunidade. Há pessoas que dizem: tenho fé em Deus, acredito em Jesus Cristo, acredito em milagres por obra de Deus, mas eu não preciso de uma igreja para isso. Então, diante destas dúvidas e destas posturas de vida, o que de fato é ser igreja? Qual deve ser a minha atitude como cristão ou como aquele que acredita em Cristo? Acreditar apenas em Deus, acreditar no Filho de Deus, acreditar no Espírito Santo, já me basta? Está tudo certo? Não, não está tudo certo. Não basta apenas isso na nossa vida. Nós precisamos ser igreja, ser comunidade, estarmos inseridos numa comunidade cristã, celebrar a vida juntos, fazer comunhão com as pessoas. Mas eu diria um pouco mais sobre isso. Não basta apenas ser igreja. Nós precisamos nos fazer igreja. Nós precisamos exercitar a nossa atitude cristã, a nossa postura cristã. Então, não basta apenas irmos à igreja, participarmos de uma Santa Missa. Nós precisamos viver isso concretamente nas nossas vidas. Então, isto nos leva a uma postura mais concreta como cristãos. Então, eu não sou apenas católico, eu não vou apenas à igreja e não sou apenas um cristão, não sou apenas igreja, eu faço-me cristão, eu faço-me igreja, porque há em mim um movimento de encontro e de transformação. Quer dizer, a nossa vida se modifica, a nossa vida se transforma. Há uma ação concreta na minha atitude cristã, na minha atitude de fé, no meu exercício como filho de Deus inserido numa comunidade. Então, é preciso que nós sim nos voltemos para Deus para sermos igreja, sermos cristãos, sermos de Cristo, mas é preciso que nós façamos esse movimento, esse exercício de fé concreta. Então eu celebro, e a partir do momento em que eu celebro e eu partilho a minha vida com os meus irmãos numa comunidade, eu saio desse momento, desse convívio, para também fazer o mesmo exercício no meu espaço social, no meu espaço familiar. Então não basta apenas ser, nós precisamos fazer-se ser, quer dizer, criar nesse nosso ser um movimento, mas um movimento que transforma, que produza frutos. Eu não posso pegar os meus talentos e enterrá-los, eu preciso multiplicá-los. E para isso eu não preciso preservar essencialmente a minha experiência com Deus para mim mesmo apenas. Não, eu tenho que levar isso, eu tenho que multiplicar isso. E como eu faço isso? Fazendo-me ser, transformando, trabalhando a minha fé, trabalhando a minha forma de ser cristão no mundo. Quando me perguntam o que é ter fé, logo de imediato nós respondemos: ter fé é acreditar em Deus, é acreditar na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é ter fé. Eu vou um pouquinho além dessa simples resposta. Mais que acreditar em Deus, ter fé é confiar em Deus. Porque não basta apenas acreditarmos que Deus existe. Nós precisamos nos lançar nesse Deus, nas mãos desse Deus. Nós precisamos confiar profundamente. Então, se nós pegamos as duas situações, eu sou católico, eu sou cristão, eu sou igreja, eu tenho fé, mas isso precisa ser trabalhado em nós. Tem que haver um movimento dentro desses conceitos, dessas experiências que nós carregamos conosco como cristãos.
O reino de Deus é possível? Sim, é possível a partir do momento em que eu me coloco em exercício. Eu coloco a minha fé em exercício. Eu coloco a minha razão de ser cristão, a minha razão de ser igreja em comunidade, em exercício. E nesse exercício, nós podemos sim fazer um mundo melhor. Nós podemos sim fazer a paz acontecer. Então, nós não podemos ser igreja para nós mesmos. Nós não podemos ter fé para nós mesmos. Nós precisamos trabalhar isso em conjunto. Claro que ter fé é uma coisa muito pessoal e muito íntima, mas a nossa fé deve exalar um relacionamento que transforma, nos transforma e transforma a todas aquelas pessoas que estão à nossa volta. Por isso que nós chamamos isso de testemunho de vida. Portanto, ser igreja não basta. Esta é a experiência cristã que nós devemos fazer de uma ação concreta, de um exercício concreto numa comunidade, participando para que a igreja não só seja viva, mas também ativa. Então, quando nós entendemos o nosso papel na igreja, o nosso papel na comunidade, como cristãos, como filhos de Deus, nós entendemos perfeitamente o que Cristo quer de cada um de nós. Qual é a proposta do Evangelho? O Evangelho não é uma coisa estática. Ele tem que provocar em nós ações, atitudes, movimentos. Em alguns momentos de fórum íntimo e muito pessoal, de encontro com Deus, de louvor, de ação de graças, mas também num movimento externo, de ação, de abraço, de comunhão, de partilha com todas aquelas pessoas que estão à nossa volta. Isto não é apenas ser igreja, mas é fazer-se igreja. Um grande abraço, até mais.